partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. Oi, estamos no ar. Está no ar. Pode ir aprendendo. Olá, queridos ouvintes. Iniciamos o nosso programa Pode Ir Aprendendo aqui no Colégio Concórdia. Um podcast, um programa de entrevista que tem o apoio incondicional do professor André. O professor faz parte da produção desse nosso programa. Hoje não está presente porque está dando aula, claro. E o horário em que nós estamos aqui é um período de aula onde a turma do 9º ano, meus afilhadinhos queridos, estão aqui participando e também ensinando a vocês de casa. Nós vamos fazer uma mescla de assuntos e alguns colegas aqui da turma estão sendo convidados a participar para poder falar sobre algumas pesquisas que fizeram, iniciação científica. Tem hoje comigo aqui a Nicole, já vai se apresentar, e a Tabata também, que fizeram a pesquisa sobre o assunto. E elas vão dizer, diga o nome de vocês, idade, enfim, e qual é o assunto. Vamos lá? Meu nome é Nicole, eu tô no 9º ano, tenho 15 anos e o nosso tema é a influência das redes sociais na prática do cyberbullying. Eu sou a Tabata, do 9º ano e tenho 14 anos. Show de bola, Nicole e Tabata. Cyberbullying. Cyberbullying. A geração de hoje é uma geração que gosta muito, né, de dizer para as pessoas na internet, nas redes sociais, como que estão se sentindo, que tipo de coisa pensam sobre a sua vida e a vida dos outros. E a internet cria uma sensação de anonimato. E as pessoas pensam que podem fazer o que querem. O que vem a ser cyberbullying? Tem a ver um pouquinho com isso que eu falei? Sim, porque o bullying, ele é uma coisa também muito comum, principalmente em ambiente escolar. Vai. O cyberbullying, ele é caracterizado como um bullying virtual. E é assim o que tu falou, pastor, porque é muito fácil tu apontar os defeitos de uma pessoa, criticar ela atrás de um perfil fake, porque as pessoas não vão saber que é tu que tá fazendo isso. Porque é muito fácil tu ir lá na internet e criar um perfil fake, um e-mail fake pra atingir outras pessoas. Certo. Tabata, cyberbullying, ele acontece para crianças, jovens, adolescentes ou para adultos também? Para todos os tipos de idade, faixa etária, porque é na internet, para qualquer pessoa pode acontecer. Porque não acontece só entre estudantes, também pode acontecer em meios de trabalho, por exemplo, onde estão concorrendo a um mesmo cargo e para atingir o outro, para ganhar, por exemplo, o cargo tão esperado de uma empresa, ele vai apontar defeitos, inventar mentiras sobre aquela pessoa para conseguir ser melhor que ela. Exato, mentiras, invenções. A internet é rodeada de situações que a gente não consegue acreditar direito. Quando a pessoa ouve situações e tem dificuldades de poder entender se é verdade ou não, por que a pessoa se afeta tanto com uma mentira que foi inventada sobre ela, se é tão natural as pessoas contarem mentiras sobre si mesmo na internet? Entendem? Eu conto histórias sobre a minha vida e não me importo, mas outras pessoas falam coisas de mim, e aí vem o cyberbullying, e eu me importo. Aonde é que está a diferença numa coisa e na outra? Porque é uma mentira contada pelas outras pessoas, é uma crítica feita pra você, que você, tipo, você não tá esperando essa crítica pra ti. E aí você fica mais sentido com o que falam sobre ti. Certo. O cyberbullying, ele vem afetando algumas pessoas. Vocês têm relato de coisas, de pessoas que tiveram que procurar tratamento médico, inclusive, para que isso possa ser tratado? E como é que isso acontece? A gente, no nosso trabalho, a gente fez uma pesquisa sobre alguns casos de cyberbullying. E a gente, em vários casos, acho que foram 3 dos que a gente pesquisou, as pessoas acabaram, infelizmente, se suicidando por causa da gravidade do que foi comentado. Olha só.
Mas, geralmente, as pessoas, após sofrerem esse tipo de ato, o cyberbullying, elas vêm a ter problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, pânico social. Então, é bom, sim, sempre procurar um psicólogo, um psiquiatra, para tratar do problema mental e falar o que tu tá sentindo. E muitas vezes o que as pessoas falam é realmente verdade. Tipo, bullying. A gente fez uma pesquisa e uma das respostas, quando já praticou, falou assim: não é bullying quando é verdade. Nossa, quando eu vi isso, eu fiquei, tipo, super sentida. Eu falei, não é bullying se é verdade. A pessoa tem essa característica, é uma característica dela, não é um defeito dela. Então, apontar isso deixa a pessoa muito sentida. E muitas vezes não é mentira, é uma verdade dela, mas é uma característica dela. Quando tu diz isso, Nicole, eu fico até impressionado, porque quando se fala uma verdade, uma sinceridade, a gente vem com um disfarce de que tá fazendo um favor. Mas não, tem coisas que eu não quero que falem sobre mim. Eu gostaria realmente de ficar com isso guardado. Por mais que seja verdade, pode ser que seja uma fraqueza da minha vida e que eu não queira saber. Quando a gente fala sobre o cyberbullying, parece que ele tem um efeito maior nas pessoas do que o bullying normal que a gente vê. Claro, isso nunca é normal, mas o bullying falado. Por que tem essa diferença, Tabata? Tu imagina que tem a ver com a questão de que na internet eu não posso deletar mais nada. Uma vez que tu põe na rede, aquilo fica para sempre. O comentário até pode ser deletado, mas vai ficar na sua cabeça que foi criticado, foi falado isso sobre uma crítica sobre ela. E o alcance da internet é muito maior do que a gente pode uma vez imaginar. Eu sei porque eu faço alguns devocionais e coloco no Face e no Insta e também no YouTube. Mas quantas pessoas repartem esse conteúdo com os seus conhecidos e não contabiliza lá nas redes sociais? Ele vai no paralelo. Então talvez fazer cyberbullying a pessoa não faz nem ideia de quantas pessoas ouviram ou comentaram alguma coisa nesse sentido. Então o efeito é muito maior, muito devastador, né? Aqui no Brasil, o cyberbullying não é classificado como crime digital, o que não é muito bom, porque então os praticantes do cyberbullying vão pensar que estão imunes a isso e não vão sofrer nada com o que estão fazendo. Mas ele sempre pode pode entrar como calúnia, injúria, difamação. Com isso, a gente vê que novas leis devem ser criadas para proibir essa atividade criminosa em todas as suas formas na internet, seja em transações comerciais ou mesmo na sociedade, a fim de diminuir o sofrimento de que aqueles, embora vítimas, ainda não podem se defender, pois atualmente não há uma lei específica para isso no Brasil. E se houvesse, certamente ajudaria a combater o cyberbullying em rigor legal. Isso é uma parte do trabalho de vocês, esse capítulo que tu leu aí. Sim, eu tô tentando lembrar ele para eu conseguir falar, eu achei ele. É bom porque essa pesquisa que vocês trazem, esse conhecimento, foi apresentado aqui na escola. E para quem está nos escutando, sim, as meninas estão trazendo a apresentação de uma pesquisa que elas fizeram. Então, parabéns, meninas, pela apresentação. Obrigado pela coragem, né, de estar aqui falando. E para quem está em casa, vamos lá curtir, compartilhar, comentar sobre a produção do nosso programa de hoje. Abraço para vocês que estão nos ouvindo e para vocês, parabéns pela pesquisa. Muito obrigada. Obrigada. Colégio Concórdia é tudo de bom. Bora fazer entrevista. Tenho aqui na minha frente Júlia e também o Pedro Lima. Vamos falar um pouquinho sobre o que mesmo? Saúde mental. Certo. Diga aí o nome de vocês, um salve pra galera. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos, 9º ano, e nós vamos falar sobre a questão de saúde mental. Olá, meu nome é Pedro Lima, eu também sou do 9º ano e tenho 16 anos. Show de bola, gurizada nova aí fazendo pesquisas dignas de faculdade. Saúde mental. E aí, qual é que é a ideia dessa pesquisa de vocês? O que vocês pretendem mostrar para as pessoas que nos ouvem aí? Essa pesquisa é um resumo, mais ou menos, sobre a saúde mental, o que seria uma saúde mental boa, o que pode ocasionar uma saúde mental ruim. Vamos dar uns exemplos para o pessoal que está nos escutando, tipos de saúde mental boa e saúde mental nem tão boa assim. Como é que a gente pode caracterizar? A saúde mental boa seria uma saúde como se fosse o físico.
a cabeça tem que estar equilibrada, tu tem que saber lidar com os teus sentimentos e ter um certo equilíbrio ali. Saber lidar com os sentimentos. Muitas pessoas falam sobre a inteligência emocional. Tem a ver com isso? Um pouco sim. Tá, Porque legal. tem que saber lidar com traumas e saber lidar com emoções, principalmente na adolescência, onde é que tudo é uma mistura. Aí tu falou uma coisa bem interessante, Lima. A adolescência é um turbilhão de sentimentos e por vezes as pessoas ficam um pouquinho confusas. É possível, talvez, alguém imaginar que está com um problema de distúrbio mental, mas esse ser apenas uma confusão? Como saber identificar um e outro, para não ficar imaginando, eu preciso de um psicólogo. Não, eu só tô com um pouco de medo da prova de amanhã. Eu preciso consultar um psiquiatra e tomar remédio. Não, é ansiedade natural dessa fase da vida. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes é um sentimento natural da fase do nosso corpo ali, mas muitas vezes são sintomas de problemas que foram se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, traumas, ou até mesmo distúrbios, ou até mesmo doenças, como depressão e ansiedade. Certo. É bem importante que as pessoas vão para uma terapia quando precisarem, estando mal, estando com saúde mental ruim ou não, porque é muito importante para nos ajudar a lidar com as coisas do dia a dia, nem que sejam pequenas coisas. E assim também pode não se ter essa confusão de pensar que tem algum distúrbio quando não tem, porque se tem um acompanhamento de uma terapeuta, uma psicóloga, mas... Júlia, tu falou uma coisa bem importante. Ter a noção de que não se tem ou se tem. A avaliação do profissional ela é bem importante, porque conselho a gente ouve toda hora. Tá cheio de vizinho, amigo, conselheiro, né? Que nem tá muito afim de ver a gente bem, tá? Até às vezes querendo ver a gente pior. E não faz diferença, não ajuda, não contribui em nada para nossa vivência. Eu queria saber de vocês, quando é hora de consultar um profissional da área? A gente não tem, um tempo exato onde é que, algum sinal. Porque mesmo a gente tendo bem, a gente nunca vai estar 100% equilibrado ou 100% bem. Então é sempre bom a gente estar com algum acompanhamento ou alguma coisa. Muitas vezes acontece que a gente acha que tá bem ou tá bem e vai num psicólogo e conta coisas sobre o dia a dia, coisas que deram ruim, deram errado, coisas que deram certo. E às vezes a gente percebe alguns problemas, alguns conceitos que a gente poderia ter errado em coisas do dia a dia que não nos afetaram ou que não nos deixaram bem, mas que ajudam a gente a estar equilibrado e às vezes rever alguns conceitos sobre o mundo e sobre como é a vida em si mesmo. Vocês têm algum caso que queiram trazer aí para explicar para o pessoal um exemplo bem claro de algum distúrbio mental que poderia ser um alerta para as pessoas em casa? Ou, não se preocupe que isso é normal? Até mesmo agora, depois da pandemia da Covid, muita gente ficou muito tempo sozinho em casa, isolado. Então, muitas pessoas, a gente se vê na mídia e muitas pessoas se falam que se criou uma ansiedade ali. Muitas vezes essa ansiedade subiu ou aumentou, a pessoa já tinha, ou criou até mesmo essa ansiedade na pandemia. Um ponto importante que pode prejudicar uma saúde mental é sobre desde a criação, desde que a criança é pequenininha, como os pais agem, como os pais criam. E um ponto importante que eu vejo no meu próprio dia a dia, porque eu tenho uma irmãzinha pequena, é das tecnologias, de muito celular, muita TV, muita coisa para as crianças, porque elas não estão preparadas, o cérebro dela não estão preparados para isso. Principalmente antes dos 3 anos, você botar uma criança na frente de uma TV, elas ficam hipnotizadas porque o cérebro dela não consegue processar toda aquela informação, não porque elas estão gostando do conteúdo. E isso a longo prazo pode gerar muitos problemas, como déficit de atenção, ansiedade, dentre outros bem ruins. Muitas vezes a família ou até mesmo a mãe coloca a criança na frente de uma tela ou dá algum celular pra meio que acalmar aquela criança e ela não deixar a mãe fazer as coisas, as tarefas do dia a dia. É uma solução, né? Às vezes a gente vê como uma solução. Mas daí quando tira o celular daquela criança, vê que ela fica extremamente irritada e ela quer o celular de volta. Porque ela tá, como a minha colega acabou de falar, ela está hipnotizada pelo que ela tá vendo. É muita informação pra cabeça da criança processar. Isso pode gerar ansiedade
de sempre querer coisas na hora, coisas rápidas e soluções práticas para o que está acontecendo. E também pode gerar uma coisa de não conseguir lidar com frustrações, porque naquele momento em que ela está hipnotizada com as telas, os sentimentos dela, que toda criança tem desde pequeno, acabam não aparecendo, ela não sentindo, porque ela está focada em outra coisa. No momento que tira, é como um avalanche de sentimento, de raiva, de frustração, de qualquer sentimento das crianças. Como a criança não sabe lidar, não sabe falar, tô com raiva, eu tô triste, eu tô chateado, não tô me sentindo legal. Como a criança não sabe expressar aquilo, muitas delas expressa na birra. E algumas famílias não sabem entender o que seria uma birra e como acalmar uma criança num momento de estresse e de confusão mental. Isso pode também ocasionar em vários traumas ou até mesmo doenças psíquicas depois lá na frente. Quando a gente vê crianças que não sabem receber um não, os pais se sentem na obrigação de oferecer tudo o que elas querem para ter a paz interior, né? Eu não aguento mais essa criança gritando aqui comigo. Eu preciso estar em tranquilidade até para poder fazer o meu trabalho. Então, toma aí o celular e vai jogar joguinho. O efeito disso pode ser devastador a longo prazo, ainda não se tem pesquisas com clareza para saber o que vai acontecer com essas crianças que são da geração telinha celular, né? E como é que vai ser? A gente já adulto cria um vício, mesmo não tendo se criado nessa fase, imagina quem já nasceu dessa forma, né, com tudo isso à disposição. Eu acho que vai dar bastante problemas, principalmente de ansiedade ou de atenção, por essa questão de ser muita informação para as crianças e acabar agitando demais o cérebro delas. E isso a longo prazo, principalmente se continuar até a vida adulta nesse vício nas telas, pode dar muitos problemas de atenção, de depressão, de frustração, que não consegue lidar com os próprios sentimentos, e de ansiedade, principalmente. Uma coisa que eu queria dizer aqui antes da gente finalizar aqui, que cuidem da cabeça de vocês, sabem lidar, saber dizer, botar limites na nossa própria cabeça e cuidar dessa geração que está vindo e cuidar dos nossos adolescentes, crianças. Cuidem de si, cuidem dos outros, porque o que vocês fazem tem cada um tem uma grande influência na vida dos outros, principalmente como a gente acabou puxando o tema para as crianças, tem uma baita influência nessa próxima geração que vai vir e que em algum momento vai estar no lugar em que a gente está. Costumo dizer que eu prefiro vocês muito bem orientados e tenho toda a disposição de ensinar, porque eu imagino que vocês vão cuidar de mim quando eu ficar velhinho e que saibam muito bem cuidar ou de mim ou de outras, né? Então que sejam os melhores alunos para no futuro não fazer besteira quando serem profissionais que vão cuidar de nós, né, que hoje damos aulas para vocês. Pessoal, obrigado pela participação. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Comente, curta, compartilhe, deixe aí sugestões para que a gente possa melhorar. Pode Aprendendo, mais um programa no dia de hoje. Muito obrigado pela oportunidade e é isso. Tchau!